Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Lívia, essa é a Lua. Hoje nós vamos falar sobre sagrado masculino e astrologia. Que coisa legal! Nós já temos um vídeo sobre sagrado feminino aqui no nosso canal, então recomendo que você vá lá, assiste esse vídeo, depois dá um joinha, tá? Depois vai lá, assiste outro também, e aí pondere suas reflexões, que eu acho que pode ser bem Começa lá pra gente discutir. Comenta lá pra gente discutir, que eu acho muito legal. Já aproveita pra seguir a gente nas redes sociais, ok? Eu e a Lívia estamos todos os dias lá no Instagram, numa comunicação mais Insta, e toda semana a gente tem uma live ali sobre astrologia pra vocês, então segue nós. E aí, meu bem? E aí, o que é sagrado masculino? Pra mim, sagrado masculino é um grande desafio, primeiro de tudo, né? Porque como mulher que és. Não é mesmo? E é algo muito interessante, porque a gente para pensar sobre as chagas do patriarcado neste sagrado, né? E o quanto que é também muito sofrido, assim, né? A coisa de não poder se manifestar, muitas vezes emocionalmente falando, né? Não se entender muito bem porque não pode colocar o olhar sobre isso, não se permite muitas vezes que se envolva emocionalmente, né? Isso, acho que é uma das grandes coisas. E tem uma coisa de expectativa de performance e tal. Então é tudo muito duro também, né? Pro ser humano que se identifica muito com esse masculino. De qualquer maneira, eu acho que mesmo o cis ou trans, mas eu acho que o cis tem uma questão aí que eu acho que é importante, que é entender assim, cara, eu já percebi que claro que existe um privilégio, vários, né? Privilégios, porque esse mundo e essa cultura patriarcal, ela é construída por e para homens cisgêneros, ok? Então, é muito falocêntrica a nossa sociedade como um todo, ok? E isso privilegia essa população, mas ao mesmo tempo a oprime. Tudo muito extremo, né? É tudo muito extremo. Então, aquilo que privilegia também oprime. Por quê? Porque, como a Lívia muito bem trouxe, imagina você tentar no cerne ali da misoginia, né? Do ódio ao feminino. Porque você não poder demonstrar as suas emoções. Quem é que diz que emoções são femininas? Ninguém diz isso, porra. Todo mundo tem emoções. Todo mundo tem emoções. Emoções são de pessoas, de seres, na verdade, né? Nem de pessoas, de seres. Mas existe uma opressão no sentido da perfeição, da performance. O homem sempre tem que ter ter a resposta. Ele tem que saber se virar. Tem que ser provedor das coisas. Provedor das coisas. Então, se ele não tem esse estereótipo do machão, ele vai ter muitos problemas na sua vida. Saca? Ele vai ter muitos problemas. Se ele não tem aptidões atléticas ou negociais para ser provedor, ganhar dinheiro dentro da nossa cultura, ele será visto como menos homem. O artista, por exemplo. O artista. O artista visto como menos. Menos homem. Ele é menos homem. Porque o ideal de mundo é masculino, né? É do homem. É desse masculino. É desse masculino aí. Cara, isso é muito opressor. Isso é muito difícil, né? Então eu acho que passa muito por esses lugares. Agora, eu sempre quando penso em sagrado masculino, eu penso em força. Total. Né? Porque se você for pensar até em termos, a princípio biológico, o homem cis, ele tem mais quantidade de hormônios como a testosterona, que dá força física. Mas tem mulheres cis que são mais fortes. Claro, gente, óbvio, mas a gente tá falando da regra, né? São vários corpos diferentes. Quando a gente fala de mulher, ela não tem tanta força física, mulher cis. Porém, os hormônios desse corpo fazem com que ela tenha mais resistência. E por isso que a gente vê aqueles negócios lá de colocar os eletrodos dos homens pra eles sentir dor do parto, e eles parecem que vão morrer, né? E a mulher tá lá, ok, cólica menstrual é ok, tipo, é um parto por mês, tá tudo bem, né? São cólicas de parto uma vez por mês, tá ok, vai trabalhar, meu bem, porque isso não é doença, vai trabalhar, né? Nesse modelo, viés, né? Nesse viés. Então eu penso que se a gente, o primeiro olhando só pelo aspecto biológico, né? Se a gente olhasse por esse aspecto biológico nesse sentido, a gente já veria que, cara, não tem um não é mais importante que o outro. Mas se a gente for pensar no desenvolvimento das sociedades, com invasão, com guerra, então quem tem mais força manda. E é por isso que aí essa questão biológica cisgênera masculina acaba se tornando essas manifestações patriarcais aí, que a gente até fala assim, essas manifestações testosterônicas, que são ridículas, pra falar a verdade, né? É uma distorção muito grande desse masculino sagrado. Agora, é uma distorção muito grande. Agora, o que eu acho que E aí, não interessa as questões biológicas, quando a gente fala de sagrado masculino num sentido
político, energético e espiritual, nós estamos falando de uma força mesmo, né? De concretização, realizadora, né? Aquele esteio da vida, que é extremamente importante, né? O solo, quando eu penso no solo do corpo da terra, eu penso no masculino. Eu penso num grande pai. Que pisa com cuidado e com carinho ali, né? Exato, sabe? Cultivando, que nos sustenta, muito do muse, né? Que nos sustenta, que nos leva. Eu vejo que existe dentro do sagrado masculino uma capacidade imensa de sacrifício. Que foi distorcida também por conta de todo esse patriarcado, mas essa capacidade... sacrifício físico, né? A pessoa vai até a morte. Sacrifício físico. Vai, cara. Então, assim, é a capacidade desse sacrifício em prol de algo maior. Isso tá muito, muito forte. Tá nos dois, né? Mas eu tô falando agora de masculino, né? Então, é muito forte isso, né? O ofício sagrado, né? O ofício sagrado. Então, assim, cara, vamos lá, vamos junto, né? A gente vai se sacrificar junto. A coordenação se tiver que ir na frente, eu vou na frente, né? Eu vou na frente, eu te protejo, eu sou seu escudo, né? Então eu vejo isso muito, muito forte, assim, é muito bonito de ver. Total. E na astrologia? Na astrologia é muito interessante, porque a gente está conversando sobre o sagrado masculino aqui agora, e sobre essa questão das emoções e do profundo. Tem alguns planetas que são tidos como masculinos que são sobre isso, né? Netuno, por exemplo. Netuno, cara. Plutão, por exemplo. Plutão! Né? Então eles estão muito relacionados a esse profundo, aí até as raízes dos assuntos, as águas revoltas ali de Netuno, né? Que pode ser uma confusão e pode ser o começo da compreensão dessas emoções todas, né? De realmente fluir nessas emoções e ir se entendendo. Então eu já vejo que esses dois planetas, eles são super sagrado masculino também. Plutão com toda a riqueza que existe em acolher as próprias partes difíceis de si. E como um alquimista que aceita a morte como uma irmã, como uma amiga, você desapega daquilo que precisa e nutre aquilo que precisa para você ressurgir como uma fênix. Eu acho que esses dois estão super relacionados a esse masculino não tradicional do patriarcado, né? Vou colocar assim como tradicional, bem entre aspas, que, né, não deveria. Então eles têm muito a ver, né? E o sagrado masculino na astrologia em si tem outras várias expressões, né? Então a gente tem, por um exemplo, o Sol como sendo esse masculino também, né? Que a gente comentou até no outro vídeo. O fertilizador. Grande provedor de vida, né? Que está conosco todas as manhãs ali, né? Trazendo alegria, dança e tal. Mas a gente tem também Marte, né? Que é outra parte de Vênus, né? Que também, né? Enquanto Áries, é um senhor da dança, é um senhor que leva ao êxtase. É o pai das Amazonas, né? Um grande provedor das Amazonas, que é muito mal visto também, né? Totalmente distorcido, né? Eu acho que esse patriarcado contamina de tudo, gente. Impressionante, impressionante. Né? Pode pegar um detefon, assim, sabe? Limpa. Toda a negatividade. Limpa de todo o patriarcado. O patriarcado. Sair com essas arejas daqui. Então. Porque é uma força muito importante você ter estratégia para alcançar os objetivos que você quer. Tendo aquela libido forte ali de, pô, eu vou conseguir, ambição ali, ó, vai ser sensacional. É muito uma força do masculino também, né? De você colocar em movimento as suas ideias, né? Além disso, a gente também tem Júpiter, por exemplo, que é o grande pai, o grande protetor, aquele que mostra o aprofundamento, de novo aprofundamento aqui, né? Muito mais no sentido das ideias, mas muito também na fé, na filosofia, de você realmente se aprofundar e se entender. Sabe que você trazendo assim, eu achei bem legal que a gente pensasse que tem aquela dicotomia ridícula, né? E aquela separação ridícula do que bem básica, mas é que não tem a ver mesmo, eu acredito que é um equívoco, que é consciente masculino e inconsciente feminino. Bom, se a gente for pensar no que você trouxe, é bem legal, porque a gente tem Plutão e Netuno muito relacionado ao inconsciente. Total. E, né, e com essa energia masculina muito forte, espiritual, inclusive. E se a gente pega, por exemplo, os três, Marte, Júpiter e Sol, eles são muito relacionados. Marte, eu diria que tá um pé lá, um pé cá, né? Porque ele tá nos dois. Assim como Vênus. Exato, tá lá, né? Eu sou consciente, mas também sou inconsciente, meu bem, né? Eu transito. Mas, ok, vamos colocar Júpiter e Sol, principalmente, Marte ali no entremeio, muito mais voltadas às questões da consciência, né? Daquilo que tá posto e visto e na troca das relações. Nesse plano, vamos dizer assim, né? No plano do consciente. Total. E aí a gente já quebra essa ideia de que o masculino, o espiritual tá mais ligado ao feminino e o masculino tá mais ligado ao material. Não tem nada a ver isso aí, não tem absolutamente nada a ver. O material e o espiritual são reinos, planos, dimensões
que comportam homens, mulheres e tudo que há no meio desses dois polos, né? Acho que essa que é a grande realidade, assim, né? Total. E cínigos, quando a gente fez com o Sagrado Feminino, assim, cínigos. Difícil. Cínigos. Bom, cínigos. a gente pode pensar nos signos que estão regidos, né, por esses planetas, né? Eu, por exemplo, o Sol, a gente tem Leão, mas como eu disse no outro vídeo, eu também vejo Leão muito feminino, enfim. Exato. Né? Muito a leoa. Gente, super. Netuno, a gente tem Peixes, né? Por exemplo. Ai, peixes, tá vendo? Peixes, tá vendo? Tem tudo a ver aí, colocar esse masculino como profundo, Total, como gente. das emoções, espiritual, muito legal. E Peixes também transita bastante, né? Também vejo bastante no feminino. É uma mistura muito louca dos dois. Mas Peixes também, né? A gente tem Plutão ali com Escorpião, né? Mas eu também vejo super feminino. É difícil, né? O Escorpião, eu tava pensando nisso. Capricórnio eu vejo também, por causa de Saturno ali também, total. né? Tem Podia ter citado Saturno também, né? Como o senhor do tempo. Pai do tempo. Pai do tempo, né? Da responsabilidade, né? Também tem muito a ver com esse masculino. Mas é legal, porque se a gente for pensar na imagem mitológica ali do Capricórnio, daquele carneiro com rabinho de peixe. Misto. Né? Então é bem interessante, né? Bem difícil. E aí a gente chega nesse ponto de novo, né? Que existe sim características que a gente pode selecionar e falar, não, isso aqui é daqui, isso aqui é dali. E no começo de estudo é bacana que a gente faça isso, né? Pra gente conseguir discernir o que é o que. Mas no fim você vai vendo cada vez mais que não tem muito o que é o que, né? É tudo muito um espectro, né? Eu acho que a gente... Ai, Mari, sabe? Eu acho que a gente é muito mais fluido do que qualquer outra coisa na vida. E quanto mais a gente entender que a gente é essa fluidez, mais leve as coisas vão se tornar e essas águas vão fluir melhor na nossa vida, né? Eu acho. Inclusive astrologicamente falando. Astrologicamente falando também. Certo, meu bem? Certo. Certo? E você, onde está o seu Netuno? Onde está? Onde o seu Netuno? O seu Netuno. Onde está o seu Netuno? Tá em qual signo? Tá em qual sínigo? Me diga, coloca Plutão, aqui. cadê o seu Plutão? Plutão, onde está o seu Plutão? Inclusive Plutão, hein, que ó, atenção, vou te falar, hein, Plutão tá numa jogada aí interessante. Certo, meu amor? Certo. Beijo, gente. Beijo, gente, até.